Bom, a gente viu dois tipos de concentração nas últimas aulas. A primeira delas é grama por litro. A segunda delas, que talvez seja a mais difícil, é mol por litro. E agora a gente vai ver uma concentração percentual, que ela é chamada de título, tá? E aí, quando eu falo percentual, eu estou falando de porcentagem. E aí, gente, de novo, é só usar a regra de 3. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o conceito de porcentagem, que veio lá da matemática, né? Lá do semestre passado. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da minha letra. O importante, gente, é que a gente entenda o que significa 10%. Quando eu falo 10%, vocês entendem o significado disso? Sim, não? 10 dividido por 100. Isso. Quando eu falo de porcentagem, gente, eu sempre estou falando de uma fração, onde o meu denominador, que é esse número que está embaixo, nossa, minha coordenação motora hoje está péssima, é 100. Então, quando eu falo 10%, eu estou falando o seguinte, ó, eu estou pegando 10 partes de um total de 100. O que é 5%? São 5 partes de um total de 100. O que é 50%? 50 partes de um total de 100. Por isso que 50% é metade, né? Todo mundo sabe que 50% é metade. Então é importante a gente entender esse conceito, que vai facilitar muito a nossa vida. Por exemplo, só a título de curiosidade mesmo, estava ouvindo no rádio, antes de ontem, né? Eles estavam falando que 33% das crianças em BH que foram vacinadas. O que significa 33%, gente? Significa que a cada 100 crianças, 33 foram vacinadas. Então, quando eu falo de porcentagem, eu sempre estou falando de um conjunto onde o total é 100. Vocês concordam comigo? Isso é claro para todo mundo? Sim? Então, olha só. Tem algumas concentrações que elas são dosadas em porcentagem. E aí é só a gente entender. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho cloreto de sódio 20,3%, o que isso significa? Significa que eu tenho 20,3 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de solução. NaOH 50%, o que isso significa? Que eu tenho 50 gramas de NaOH em 100 ml de solução. Etanol 46%, que é aquele etanol que a gente usa para limpar superfícies, né? Tem dois. A gente tem o 70, o álcool 70 e esse álcool 46. São 46 ml de etanol para cada 100 ml de solução. Então, o importante é só a gente notar o seguinte: antes, a gente sempre estava falando da quantidade de soluto por litro, que são 1000 ml. Agora, eu sempre estou falando por um total de 100, não é 1 litro mais, são 100, tá? Então, olha só. Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês e isso vai ficar bem mais claro, ó. Peraí. Ih, não deu não, peraí. Vou começar da 4, tá? Que depois eu quero explicar um outro negócio. Ó, uma determinada cerveja apresenta graduação alcoólica de cerca de 9%. Quantos ml de álcool há em um latão de 473 ml de cerveja? Gente, para resolver esse tipo de questão, tem as fórmulas que são complicadas, daqui a pouquinho eu mostro ela para vocês. Mas o ideal é só você entender o que significa 9%. 9% de graduação alcoólica significa que eu tenho 9 ml de álcool para cada 100 ml de cerveja. Isso é claro para todo mundo? Beleza, só que como eu tô tomando é um latão, né, que é 473, aí a gente chama aqui de X e multiplica cruzado. Chega nessa resposta aqui. Em um latão de cerveja tem essa quantidade de álcool. Essa quantidade é 9% de 473.
Tem outras fórmulas de calcular a porcentagem. Tem gente que calcula até de cabeça. 9% é difícil de calcular de cabeça, mas se fosse 10%, tem gente que calcularia isso aqui de cabeça para mim. 10% é só andar uma casa, né? Que é só dividir por 10. Fez sentido o que eu falei ou ficou confuso? Sim? Eu tô super tranquila. Então tá. Aí agora só um detalhe para a gente começar a fazer os exercícios, tá? Essa concentração percentual, gente, ela pode vir escrito assim pra gente, ó. Massa, 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 volume e volume, volume. Esse primeiro índice que tá aqui, ele é sempre do soluto. E o segundo índice é sempre da solução. E o que eu tô fazendo é te contar como que eu tô medindo esse soluto e essa solução. Quando eu escrevo massa, massa, significa que eu estou medindo os dois em gramas. Quando eu escrevo massa por volume, que é o mais comum, significa que eu estou medindo o primeiro em gramas e o segundo em ml. E quando eu escrevo volume por volume, é porque eu estou medindo os dois em ml. Por exemplo, graduação alcoólica, ela costuma ser medida volume por volume, porque o álcool, que é o meu soluto, ele é líquido, né? Então, eu meço volume de álcool por volume de cerveja. Agora, se fosse NaOH, que é uma coisa sólida, aí eu meço gramas de NaOH por volume de solução. Então, esse índice que vem escrito aqui, que a gente costuma ficar confuso, sem entender o que está falando, é só para te falar como que você está medindo o seu soluto e como que você está medindo a sua solução. Tudo bem? Vou fazer um monte de exercício para esses negócios ficar claro na cabeça de vocês. Olha só. Vou fazer 1 e 2. Aliás, vou fazer só um, que eu já fiz a 4. E vocês fazem a 2 e a 3, tá? Então, vou apagar a 4 aqui para eu ganhar um espaço maior. Bom, quantos gramas de cloreto de sódio há em 500 ml de soro fisiológico 0,9%? Então, soro fisiológico todo mundo já deve ter visto. Vem escrito assim, ó. Muito pequenininho, mas vem escrito 0,9% de cloreto de sódio, que é o seu soluto, né? Então, gente, o segredo para resolver isso é só escrever os negócios direitinho, por extenso. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui. Opa. Só um minuto. Travou. Sempre que eu vou usar essa caixa de texto, trava. O segredo é só você entender o que significa 0,9% e escrever. 0,9% significa 0,9 gramas em 100 ml. Sempre, né? Esse símbolo aqui significa por 100. Como dentro desse vidro tem 500 ml, você chama aqui de X e multiplica cruzado. Você vai chegar em 4,5. O que isso significa, gente? Significa que aqui dentro, ó, tem 4,5 gramas de cloreto de sódio, que é sal de cozinha, e o restante é só água. É assim que é feito o soro fisiológico. Para fazer essa quantidade aqui, eu preciso de 4,5 de cloreto de sódio e completo o restante com água. É só isso. Então, é sempre entender o que significa essa porcentagem, escrever ela direitinho. Tenta a 2 para mim. A 2 já é um soro de glicose. Não sei se vocês já chegaram a tomar soro de glicose nos hospitais. Vocês já beberam a esse ponto ou por algum outro motivo, né? Desidratação e tudo mais. Tomei. Só essa semana. Mas tem glicose 5%, 10%, 25%, 50%. Tem várias concentrações de glicose em hospital, tá? Que vai ser aplicada de acordo com a sua necessidade, né, galera? Então, agora, aqui faltou essa informação aqui, ó. Quantos gramas de glicose que tem aqui dentro que eu quero saber, ó? Então, esse soro, ele é 5% de glicose. Tenta entender o que significa 5%. Significa 5 gramas em 100
ml. Só que não tem só 100 ml aqui. Então, também não tem só 5 gramas de glicose aqui. Faz a conta para mim e vê se chega nessa resposta aqui de vermelho. Deu? Sim. Todo mundo? Ah, eu adoro quando dá certo. Ó, se bem que eu só vou ver se tá dando certo mesmo no dia que a gente for fazer a aula presencial. São 5 gramas em 100 ml. Então, se eu quiser fazer só 100 ml desse soro aqui de glicose, eu vou pegar 5 gramas. Porém, esse soro tem 250, você vai chamar aqui de X. E aí é um processo de multiplicar cruzado, fazer a conta de cabeça, do jeito que você preferir. Tem gente que calcula direto quanto que é 5% de 250. Dá para jogar isso direto na calculadora também, né, gente? Ou então escrever 5% como 5 sobre 100. Aí é a forma que você já sabe calcular a porcentagem desde sempre, tá? Que você vai utilizar. Tenta a 3 para mim. Lembrando que aqui é 1 litro. E vai ter que converter a unidade e ver se chega nessa fórmula. Ó, nessa fórmula, nesse resultado. Vou pegar mais uma aqui. Deu? Ou essa aqui garrou? Deu o resultado. Deu também? Tá, ó. Só deixar aqui escrito, né? Para quem não conseguiu ou quem vai assistir a aula depois. O importante é entender que 1% significa 1 grama em 100 ml. Como eu quero 1 litro, né, gente, que são 1000 ml, ali é X. Esses outros, por favor. Então, vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Se chega nessas respostas aí pra mim. Olha, o para casa sumiu. Eu vou deixar aqui no cantinho as respostas, tá? As resoluções. E se for necessário, eu corrijo alguma com vocês, tá? Se eu olhar pra cá e não entender o que eu fiz, a gente corrige.
Professor, esse que você mandou no grupo era para te entregar até dia 10/5? Não, o que é para entregar, eu vou mandar daqui a pouquinho, é uma lista em PDF. Aí vem lá escrito direitinho a data que é para entregar e quantos pontos vale, tá? No grupo, né? Isso, já postei no portal, tá? Também. Ah, tá. Obrigada. Nada. Esse que tá no grupo é só pra você treinar mesmo. Porque se não treinar, gente, esse negócio... Que assim, uma coisa é entender o que eu tô fazendo, né? A outra é você pegar pra você fazer sozinho. Mas pra mim esse é o mais simples de todos. Porque porcentagem, tem gente que calcula porcentagem de cabeça. Quem mexe com dinheiro, com comércio, costuma calcular isso aqui de cabeça. Quanto que é 1% de 50? Tem gente que faz de cabeça. Quanto que é 5% de 1.000, né? Porque 1 litro é 1.000 ml. Quanto que é 0,9% de 100? Tem uma galerinha que faz isso aí. Rapidão. Tudo bem? Deu tempo, gente? Acho que não, né? Tiver dado tempo e tiver chegado nas respostas, manda só um ok aqui pra mim no chat pra eu saber como é que tá, hein? Por favor. Gente, alguém não entendeu e não conseguiu fazer nenhuma? Tipo assim, não conseguiu fazer a letra A, nem a B, muito menos a C? Pra eu corrigir esse negócio com mais calma? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, então? Posso passar pra frente aqui? Ai, caiu meu celular. Pode? Então tá. Só mais uma informação aqui pra dar pra vocês. E o restante é treino mesmo, que é o seguinte, né? Como eu falei pra vocês, a gente tem duas formas de medir as coisas, em massa ou em volume, né? E aí eu não sei se vocês já viram, se vocês já pegaram algum álcool aí na casa de vocês, mas às vezes a gente tem duas informações de concentração. Ó, 92,8 graus INPM, que é o mesmo que 96 graus GL. Que é isso, né? Por que tem duas unidades de concentração diferentes se é um produto só? É porque é o seguinte, INPM, gente, significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E aí, quando eu tô falando INPM, eu tô te falando o seguinte, eu tô medindo tanto o meu soluto quanto a minha solução em massa. Então, eu tenho 92,8 gramas de etanol em 100 gramas de solução.
GL já é uma abreviação quando a gente está utilizando as duas medidas em volume. Então, eu tenho 96 ml de etanol em 100 ml de solução, tá? E aí, eu medir em massa ou em volume, vai dar sempre um valor diferente, porque a densidade do etanol é 0,8, né? Não é 1. Então, aí, só a título de conhecimento, eu não vou aprofundar com vocês. Aprofundei com o pessoal da farmácia, porque eles, de fato, precisariam entender essa diferença, inclusive que eles podem produzir isso aqui. Mas não é o caso de vocês, não. No caso de vocês, é mais só a nível de curiosidade mesmo, tá bom? Que eu tô mostrando. O para casa, eu acabei de mandar lá no grupo. E agora, gente, eu vou falar de uma última concentração. Vou só citar ela aqui para vocês. E aí, depois eu vou liberar vocês para fazer exercício. Eu vou mandar um monte de exercício com gabarito, que não é para me entregar, mas para vocês treinarem agora. E eu vou mandar também a lista, né, que é para vocês me entregarem lá no dia 10. E vocês vão conseguir fazer a questão 1, 2 ou 3, por enquanto, só, tá? As outras não. Que as outras a gente ainda vai aprender. E aí, quando a gente tem uma solução muito diluída, a gente fala que a gente tem traços daquele soluto. Por exemplo, depois do tratamento de água, às vezes a gente tem traços de um medicamento, né? Anticoncepcional, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu não lembro a porcentagem correta, mas assim, uns 40% mais ou menos do que a gente ingere de anticoncepcional acaba sendo excretado pela urina. Isso vai parar no esgoto, né? Que vai ser tratado e aí levado aí às fontes de água, que depois retorna para a gente. E aí o nosso tratamento de água ele não é tão eficaz ele mata micro-organismos, né? Ele limpa a água, mas esses resíduos, por exemplo, de medicamentos, de fármacos, não. Tanto que a gente sabe que eu não posso, a gente pede muito para não ficar descartando medicamento em lixo, né? Porque acaba parando no esgoto, muito menos em vaso sanitário, principalmente se for antibiótico, aí você cria bactérias resistentes. Então a gente pede para fazer esse descarte de medicamentos. Não sei nem se é do conhecimento de vocês, deveria ser mais difundido. Medicamento que sobrou, medicamento vencido, destinar isso para a farmácia, porque a farmácia destina para um tratamento correto, né? E tudo mais, mas enfim. Quando a gente tem coisas muito diluídas, que você tem só um pouquinho do seu soluto, a gente usa parte por milhão. Então, a gente pega a massa do meu soluto em miligramas e divide pela massa da minha solução em quilos. Aí eu tenho uma parte do meu soluto em 1 milhão de partes da minha solução. Por isso que é muito diluído. É como se fosse um pedacinho em 1 milhão de pedacinhos. E além da parte por milhão, existe uma outra ainda, que é a parte por bilhão. Mas aqui também só a nível de conhecimento. Vocês não costumam trabalhar com isso não, tá? Aqui é PPB que eu tentei escrever. Isso é para quando tá muito diluído, tá bom? Tranquilo, gente? Sim? Então, é isso que eu quero falar com vocês por hoje. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com diluição de soluções. Não adianta tentar fazer diluição se eu não sei preparar, né? Então, esses cálculos têm que estar na cabeça de vocês direitinho. Por isso que eu vou mandar um monte de exercício lá agora, com resposta. Não conseguiu chegar na resposta? Tô aqui na sala de aula, tá? Eu não vou desligar. Tô aqui o tempo todo, então vou mandar lá. Vocês tentam fazer. Conseguiu não? Ô, professora, eu não consegui fazer a C não. Resolve ela comigo. Que aí eu resolvo com vocês ainda hoje. E também vou mandar a lista que a gente combinou. Aí vocês podem ficar aqui, podem sair e voltar, vocês que sabem, tá bom? Eu vou continuar aqui. Tô mandando lá no grupo agora um monte de exercício pra vocês fazerem. Peraí, deixa eu só achar. Com resposta. Esses não são para entregar, tá? Mas é importante fazer porque eu tô misturando tudo. Então, tô misturando lá grama com litro, porcentagem e etc.
E aqui tô aguardando as dúvidas de vocês. Vou deixar escrito aqui. Isabela, esses Oi. exercícios que você mandou em caneta é para entregar, né? Não, esses não, que é para entregar, vou mandar agora. Tá? Vou só baixar eles aqui para mandar para vocês.